Olá, nesse vídeo eu vou comentar para vocês sobre as características clínicas, os exames de imagem e as opções de tratamento que nós temos sobre a degeneração discal. A degeneração dos discos intervertebrais, ela tem um componente fundamental de uma parte genética. O desgaste, tendo o componente genético como a parte principal, tem alguns outros fatores de risco que levam à associação, à expressão desse desgaste, que são movimentações repetitivas, esforços físicos, carregamento de peso, má postura, tabagismo, traumas e uma coisa muito comum nos dias de hoje, sobrepeso ou obesidade. Tendo esse desgaste de disco, essa evolução, a partir do momento que o paciente começa a ter esses desgastes, eles começam a se expressar com a parte de dor lombar ou dor na região cervical. A evolução que nós temos no desgaste do disco, ela segue mais ou menos um padrão entre um disco normal evoluindo para uma degeneração de disco com uma protusão de disco. Essa protusão de disco pode levar a uma ruptura do anel formando a hérnia de disco. Essas alterações podem criar repercussões nas estruturas que estão ao redor dessa parte do disco, que são os corpos vertebrais, assim como nas articulações também. Mas sobre esse tópico eu falarei em outro vídeo mais especificamente. Na parte do diagnóstico para essas lesões, o primeiro exame que nós vamos sempre realizar é uma radiografia. A radiografia nós esperamos encontrar alterações de desgaste, ou seja, se o disco está desgastado, ele vai perdendo água, ele vai alterando a sua formação e ele automaticamente vai perdendo altura, então a gente vai encontrar um estreitamento entre os corpos das vértebras, ou seja, uma redução do espaço do disco intervertebral na radiografia. É importante deixar claro que na radiografia nós não visualizamos o disco, nós visualizamos o espaço preenchido pelo disco. Então a gente consegue inferir o desgaste do disco através da radiografia. Outras alterações que nós encontramos nas radiografias é o que a gente chama de uma esclerose do platô vertebral, ou seja, as regiões que se articulam com os discos ficam desgastadas e elas acabam formando mais osso, ficando um osso mais branco nessa região. Desgaste dos discos que levam a escorregamentos ou outras alterações como artrose também são visualizadas, mas eu comento sobre esses pontos mais específicos em outro vídeo. Sempre que nós suspeitamos de alterações dos desgastes dos discos, nós vamos acabar realizando uma ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame muito mais específico para avaliar essas alterações, sendo que nós conseguimos identificar o posicionamento de eventuais desgastes, ou seja, protusões dos discos, hérnias de disco, as alterações propriamente dos discos e da parte dos platôs vertebrais, onde tem as alterações que nós identificamos inicialmente nas radiografias. Então, basicamente, são dois exames iniciais que são fundamentais para fazerem parte desse diagnóstico do desgaste do disco. Frente a um quadro de desgaste do disco ou hérnia de disco, uma parte fundamental da avaliação médica é o chamado exame físico ou exame médico realizado no consultório. Nessa parte do exame é fundamental identificar características que provoquem dores, que levem aos sintomas, mas também nós temos o que nós chamamos de red flags ou bandeira vermelha, que são as situações de risco que nós temos que adotar um pouco mais de urgência nessas situações. Isso vale tanto para a região cervical, quanto para a torácica, quanto para a coluna lombar. Basicamente, são 5 fatores que nos levam a pensar numa situação de urgência. A primeira, febre associada a uma dor na região da coluna. A segunda, presença de déficit neurológico. E a déficit neurológico ele vale tanto uma perda de força motora, quanto uma alteração sensitiva. Nós temos situações de despertares noturnos, que seriam a terceira bandeira vermelha. A quarta bandeira vermelha, perda de peso não associada a alguma dieta alimentar, e a quinta situação que nós teríamos como alterações esfincterianas, ou seja, perda do controle da urina ou perda do controle da parte da evacuação. Tendo passado sobre a parte da anatomia, alterações clínicas e alterações de exames de imagem, vou começar agora a falar sobre o tratamento. É importante frisar que o tratamento é baseado nas queixas do paciente, não nas alterações dos exames de imagem. Para se ter uma ideia, 100% dos pacientes com 60 anos ou mais, fazendo uma ressonância de coluna, vão identificar alguma alteração. Mas nem sempre essa alteração está associada com as queixas clínicas do paciente. Então, no primeiro degrau de tratamento, nós temos medidas medicamentosas, terapias adjuvantes como fisioterapia, RPG, acupuntura, pilates.
Essa primeira etapa é a etapa que todos os pacientes vão iniciar o tratamento, obviamente respeitando os sinais de alarme que nós comentamos anteriormente. Essa primeira opção de tratamento, ou seja, esse primeiro degrau do tratamento do paciente, ele envolve medidas para controle da dor, ou seja, ter um alívio para que a gente possa fazer uma boa reabilitação física. O principal objetivo é que a gente tenha um controle dos sintomas de forma geral entre 3 e 6 semanas. Por isso é importante que o paciente tenha uma assiduidade, ou seja, ele tem que realmente fazer um tratamento adequado, sendo o principal objetivo do nosso tratamento que o paciente tenha um alívio da dor a ponto de permitir uma reabilitação adequada e devolver funcionalidade para que ele consiga realizar atividades de lazer ou atividades do dia a dia de uma forma sem desconforto. É importantíssimo que o paciente faça essa primeira etapa de tratamento de uma forma bem adequada, pois o insucesso dessa primeira etapa nos leva a cogitar a sequência de tratamentos e a subir o degrau de tratamento, onde a gente vai começar a pensar sobre um procedimento já mais invasivo, que é chamado de infiltração da coluna. O objetivo da infiltração é atingir um alívio, um controle da dor através de um procedimento realizado com a injeção de uma medicação nas proximidades da coluna nas regiões afetadas. Esse é um procedimento realizado em centro cirúrgico que necessita do apoio de um raio-x para que a gente faça a inserção de uma agulha até o local alterado e a gente faça a injeção da medicação. A infiltração é considerado um procedimento bem sucedido quando o paciente, realizando a reabilitação após o procedimento, tem um controle dos sintomas de 6 a 12 meses, sendo que é um procedimento que pode ser repetido se eventualmente voltarem os sintomas sem outros sinais de gravidade ou sem outros sinais de alarme. Quando nós não tivemos sucesso no tratamento, tanto na primeira etapa quanto eventualmente com uma infiltração, nós chegamos na terceira etapa, no terceiro degrau de tratamento, que é um tratamento cirúrgico. No tratamento cirúrgico, nós teremos como opção quando encontramos situações de desgaste já mais avançados, que o paciente não teve boas respostas nos tratamentos anteriores. De forma geral, o tratamento cirúrgico ele é individualizado de acordo com as alterações encontradas no exame físico e nos exames de imagem, sendo alterações no exame físico mais discretas, sem sinais de alarme, e alterações nos exames de imagem também sem alarme, onde podemos realizar eventualmente procedimentos minimamente invasivos. Por exemplo, numa hérnia de disco, há a opção de se realizar uma cirurgia endoscópica para tirar a hérnia de disco. Ao passo que em situações onde temos mais artroses associadas às dores na região lombar ou na cervical, muitas vezes precisaremos lançar mão de um procedimento cirúrgico para se retirar a hérnia de disco ou mesmo para fazer uma artrodese dessa região, ou seja, passar parafuso nas vértebras para estabilizar aquela região que é o foco, é a origem da dor, a fim de controlar os sintomas do paciente. Para cada região da coluna, nós temos opções de tratamento. Na parte da coluna cervical, nós temos opções eventualmente de realizar uma cirurgia por via anterior, ou seja, realizado um corte na frente do pescoço, onde a gente consegue acessar a coluna por essa visão. De forma geral, nesse tipo de cirurgia, nós retiramos as hérnias de discos ou os famosos bicos de papagaio, que são as partes ósseas que estão alteradas nessa vértebra, e estabilizamos essa região colocando um espaçador para preencher o espaço previamente ocupado pelo disco saudável. Essa cirurgia pela frente ela tem algumas restrições a depender do número de níveis alterados nessa região, e quando a gente não tem uma boa opção sendo a cirurgia pela via anterior, na cirurgia da coluna cervical também pode ser realizada uma cirurgia por trás, ou seja, uma cirurgia por via posterior. Na coluna lombar, nós também temos essas duas opções de vias, ou uma cirurgia por via anterior, pela parte da barriga, ou uma cirurgia por via posterior na parte da lombar. De forma geral, a cirurgia pela via anterior, a gente usa a mesma via utilizada para uma cesariana, e através da parte lateral do abdômen, ou seja, sem invadir a parte abdominal propriamente dita, onde tem intestino e outros órgãos, nós chegamos à coluna lombar por essa via. De forma geral, essa cirurgia ela tem uma utilidade muito boa para pacientes com uma dor lombar, especificamente axial, e ela pode ser realizada tanto por via anterior como complementação posterior em casos de hérnia de disco ou caso de desgastes de degenerações dos discos intervertebrais na coluna lombar.
Para a cirurgia para via posterior na coluna lombar, nós podemos lançar mão de duas técnicas. Uma técnica minimamente invasiva, ou seja, uma cirurgia endoscópica, com a qual a gente faz um corte de 1 centímetro a 1,5 cm, e com auxílio de um endoscópio, uma câmera, a gente faz a cirurgia para retirar a hernia de disco. De forma geral, quando nós temos alterações de desgastes maiores, nós acabamos utilizando uma via com corte na coluna lombar que varia de 5 a 7 centímetros e é o espaço suficiente para fazer uma cirurgia segura nessa região. Basicamente, esse é um resumo que nós temos das alterações tanto na coluna cervical quanto na coluna lombar sobre degenerações. Espero que vocês possam ter acompanhado o vídeo e esclarecido essas dúvidas nessa parte clínica, sobre as alterações nos exames de imagem e alguma das opções de tratamento. Espero que tenha ajudado vocês nesse esclarecimento. Obrigado.